Gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Abdala na área. Prazeraço estar aqui com vocês nessa grande iniciativa aqui no Hackathon Agro 2025, um desafio mão na massa. Vou trazer aqui um conteúdo super especial para vocês relacionado a como colocar ideias em práticas quando a gente fala de buscar um MVP, né, o mínimo produto viável. Isso ele cai como uma luva dentro desse desafio mão na massa que todos vocês aí vão passar por esse cenário. Então eu vou trazer aqui um pouquinho de contexto e, obviamente, como que a gente coloca, né, como a gente busca um MVP, um mínimo produto viável, trazendo um método muito conhecido aqui no Brasil, mas pouco utilizado na maioria das empresas. Então aqui a galera muito numa visão de startup, numa visão de colocar a ideia, tirar a ideia do papel, tracionando aqui um conceito chamado de Lean Inception. Tá legal? Então, vamos direto ao ponto. Aqui um pouquinho de mim, para quem não me conhece, sou Alexandre Abdala, mais conhecido como Abdala, mas fiquem tranquilos que não sou terrorista, Bin Laden, homem-bomba, mas às vezes o nome ali pega muito forte para a galera prestar atenção, principalmente com as ações de transformação ágil, transformação digital. Eu sou de São Paulo, sou casado com a Patrícia Conde, entre namoro, casamento e tal, já se vão aí 25 anos, tenho uma filhinha de 9 anos, e aqui um pouquinho da minha história profissional das empresas no ramo executivo que eu já passei, no ramo privado, na verdade, como executivo. Trabalhei também em empresas públicas. Atualmente também sou facilitador de educação em algumas escolas, como Impacta, Digital House da Escola, Unied, Conquer, FIAP. Trabalhei em algumas consultorias de inovação também e de 2023 para cá eu virei a chave, virei CEO da minha empresa aqui, da PPM Education, uma empresa voltada a pessoas, processos e gestão, tudo voltado à parte educacional, a educar as pessoas nessa era digital. Também faço um trabalho como head de agilidade e inovação, consultor de agilidade e inovação dentro da minha empresa, atuando em vários clientes, no qual já trabalhei como funcionário e agora são meus clientes, como a TOTUS, por exemplo, como Sabesp e por aí vai. Também sou associado aqui ao ITD, o Instituto de Transformação Digital, e aqui tem o meu LinkedIn e o meu Instagram, minhas principais redes sociais, além do WhatsApp ali também, mas ali vocês têm todas as informações de quem é o Alexandre Abdala, tanto no ramo profissional como também no ramo pessoal, tá legal? Então, sem muitas delongas aqui, já vou direto ao ponto com vocês. Quando a gente fala de colocar ideia em prática e buscar um MVP, a gente precisa se situar também um pouco no momento que a gente está, né? Em que contexto atual nós estamos. Então, quando a gente fala de ciclos de inovação, com base nas disrupções tecnológicas, esses ciclos de inovações eles ocorriam em torno de 60, 55 anos, 50 anos. Agora, quando a gente vai lá de 1950 até hoje, a gente vê caindo muito esses ciclos, né? Então, estima-se aí que atualmente nós estamos com 25 anos, um ciclo de inovação. Estima-se que isso vai cair de 10 a 5 anos para a gente ter ações disruptivas acontecendo. A mais que nós estamos vivendo agora é a abertura, né, da IA generativa ganhando corpo, ganhando forma, de uma abertura muito forte que aconteceu aí a partir de 2023. Mas, durante as evoluções industriais, nós passamos por 3 evoluções, estamos passando pela 4ª, não é apenas tecnologia que nós estamos passando, e sim contextos de informação, a forma de como a gente conhece as pessoas pelas redes sociais, a forma como a gente gera produtos e serviços digitais, a forma como a gente lidera, como a gente trabalha, isso tudo vai mudando conforme essas evoluções. Tá? Então, o que isso nos ensina? Que a gente está passando por a gente está numa era exponencial, e nessa era exponencial é uma era da sociedade do conhecimento, ou seja, o conhecimento ele não está mais preso a uma mão só. Ele está compartilhado. Agora, o que você faz com essa informação? O que você gera com isso? Aí estão os grandes desafios. E aí, quando a gente fala de disrupção, e aí fala de era exponencial, é muito do que a gente vê hoje relacionado como a gente pensa em carro, né? Como a gente pensava em carro séculos atrás, e como a gente vê carro agora. A questão de tecnologia, internet 5G, geolocalização, carro autônomo, tudo isso embutido num ecossistema que ele se conecta e facilita muito os nossos cenários e, obviamente, nos dá muitas possibilidades de criar produtos e serviços que vão atender uma pessoa, uma sociedade, um país, um planeta como um todo. Já estamos até
olhando para fora do nosso planeta, né? Já nas questões das expedições espaciais também, isso facilita muito. E aí, com base nisso, eu trago algumas reflexões importantes quando a gente fala de produtos e serviços, né? Se a gente pegar a Starbucks, por exemplo, né, o conceito de Starbucks, ela vai muito além do café. Né? Se você vai em qualquer Starbucks no mundo inteiro, você tem um padrão de excelência, você tem um padrão de experiência. Eu, particularmente, não gosto muito do café da Starbucks, mas o grau de experiência que ele gera com produtos, serviços, atendimento, ela vai muito além de um cafezinho. Né? Então, olha o que uma experiência, olhando o usuário, olhando a jornada de atendimento, você não gera com um produto desse. Acho que aqui no Brasil, infelizmente, por questões administrativas, não acabou fechando as suas operações, mas se você olhar no mundo inteiro, ela tem um padrão internacional e um grande case quando a gente fala de produtos e serviços digitais. Né? E isso tem a ver com a questão de experiência do usuário. Quando a gente fala ali, acho que todo mundo aqui trabalhou, já ouviu falar, na verdade, onde está o Wally, né? Para quem é um pouco mais antigo e tal, tinha lá que você usava nessa multidão de pessoas aqui, onde está aquele bonequinho chamado Wally. E aí você ficava horas e horas olhando aspectos, tal, etc., até achar. E aí, quando você vai para o mesmo conceito e vai digitalizar isso, né, o Pokémon GO, quando ele foi lançado, em menos de 3 meses, atingiu mais de 30 milhões de pessoas. E quando você vai ver o mesmo conceito de você achar Pokémons, você se conectar e etc., mas de uma forma diferente, de uma forma totalmente digitalizada, de uma forma que você consegue conectar com pessoas do mundo inteiro, proximidades. Então, olha, quando você vê a questão do mesmo conceito sendo trabalhado de forma diferente, sendo trabalhado no digital hoje. Quando a gente vai para a inteligência artificial, e um detalhe que inteligência artificial não é nada novo, ela está só se abrindo a um contexto mais amplo, global, mas a gente já vem trabalhando em inteligência artificial há um bom tempo já, machine learning, questão de dados, inteligência de dados. Então, quando se abriu 2023 ali com a OpenAI, é como se fosse a abertura ali dos aplicativos para os smartphones, né? Você cria um ecossistema que você possibilita que todo mundo utilizar a IA generativa da melhor forma possível. Então, essa é a grande disrupção que a gente vê hoje. E tudo isso, quando a gente fala do contexto atual, ela gera uma ação para nós, principalmente que vocês vão passar aqui também, que desafios, que ideias, que dores que a gente pode aplicar, soluções que vão resolver determinados problemas. Mas para tudo isso ser colocado em prática, a gente tem uma jornada que a gente chama de Lean Inception, que é a jornada do mínimo produto viável. De onde que você está tirando isso, Abdala? Ele foi trazido aqui para o Brasil pelo meu grande amigo e grande mentor, Paulo Caroli, é um consultor também, especialista em práticas ágeis e Lean. Ele trouxe um conceito chamado Lean Inception, ou seja, de como você alinhar as pessoas e construir um produto certo. E com base nisso, ele traz uma frase muito forte e que eu vejo e que vocês têm que praticar muito isso nas execuções que vocês vão estabelecer na criação e elaboração de uma ideia se tornar um produto ou serviço. Pense grande, comece pequeno e aprende rápido. Esses são os fatores principais para quando a gente quer trabalhar com inovação, ações de empreendedorismo e ações de criar produtos e serviços digital. E aí, quando a gente fala de conceito de valor de negócio, o ponto é, o que você vai oferecer? Então, que problema que você mapeou? Que problema que você consegue resolver? Quais os benefícios e esforços que você vai ter em cima disso? E qual o valor percebido? Então, quando a gente fala de valor ao negócio, ao valor percebido, a gente tem que entender o contexto, quais as dores, as personas, viver aquele mundo ali, entender aquele contexto para não ficar apenas uma ideia só na sua cabeça, só aquilo para você é maravilhoso e para os outros não vai atender isso. Então, a gente tem que alinhar muito bem essa expectativa. E o valor que é o valor percebido, né? Compreender como seus clientes, como as pessoas vão perceber aquele produto ou serviço que vai resolver uma determinada dor delas. Conseguindo ter esse conceito muito forte na prática, a gente vai começando a fazer o ponto de partida, que é o Lean Inception. Ele tem um conceito de você ter uma ideia, construir um mínimo produto viável, um protótipo, uma ação que você vai lá e testa, valida, faz a medição, recebe dados e você vai aprendendo. Então, tudo isso é um ciclo. Ele veio da onde? Ele vem desse livrinho aqui do Eric Rice de The Lean Startup, onde a maioria das empresas hoje elas estão virando startups, né? Ou seja, você tem uma ideia, coloca aquela ideia em prática e mede de uma forma consistente. Então, quando a gente fala da Lean Inception, ela está baseada nesses 3 pilares. E aí, nisso,
quando a gente vai buscar um mínimo produto viável, antes a gente olhava muito para custo, tempo, qualidade, escopo, que não era errado. Só que agora, no presente, a gente tem que olhar exatamente esse contexto, mas num olhar de ter uma ideia, coloca essa ideia em prática, dessa ideia em prática eu vou medir os resultados e vou aprender e vou colocar novas evoluções. E aí nisso você consegue criar um produto mínimo viável que você vai ver que num primeiro momento ele pode dar certo ou num primeiro momento ele pode dar errado. E zero problemas. E é isso que é a grande essência, para você não ficar investindo dinheiro, jogando dinheiro no ralo de uma ideia ou de uma ação que não vai dar resultado. Então, por isso que é investir o mínimo possível. Feito isso, o que seria o MVP? O MVP ele se baseia em 3 pilares, mas é onde você tem que atingir o núcleo. E esse é o desafio. Muitas vezes a gente atinge mais o que é valioso, o que é mais factível, o que é mais usual. Só que a gente tem que acertar o alvo, na maioria das vezes, conectando esses 3 pilares: valioso, factível e usual. É onde o MVP está. E aí, com base nisso, a gente traz muito, todos os produtos e serviços, eles passam por o que a gente chama da montanha da inovação, né? A teoria da difusão da inovação. Onde a gente tem ali, quando você cria um produto, você tem os primeiros inovadores, os primeiros adeptos, que a gente chama de os early adopters, que vão usar aquele produto, que vão usar aquele serviço, para ver se aquilo dá certo ou não. E aí você passa do abismo da inovação. Quando você passa do abismo da inovação, aquela atração começa a ganhar corpo. E foi assim que se lançou vários produtos ou serviços que a gente sabe hoje. O iPhone foi dessa forma, Facebook, o próprio LinkedIn, o Nubank, como a gente conhece hoje, o iFood, a EasyTaxi, todos vários exemplos que a gente conhece hoje começou dessa forma, né? E tracionando o mínimo produto viável e passando por essa curva da inovação. E aí, feito isso, quando a gente vai para um contexto de entender o que é Lean Inception, de eu ter uma ideia, colocar essa ideia em prática, medir, aprender e fazer esse ciclo, como que eu coloco isso de fato na prática, né? De buscar o mínimo viável. Então, a gente primeiro tem que entender a ideia. Então, qual que é a ideia? Fazer uma pesquisa desse cenário, dessa dor, fazer um protótipo, uma versão simplificada, um desenho, algo muito bem simples, ter feedbacks e, obviamente, obter interação. Então, a Lean Inception está embutida nesses 4 pilares. Né? Uma vez que eu tenho ideia, faço protótipo, valido, pego feedbacks e vou evoluindo. E aí, nisso, como que eu começo a trabalhar hipóteses? Então, a Lean Inception é trabalhar muito o MVP de hipóteses. Então, se criarmos um tesourão, a gente vai conseguir usar? A gente vai ter grama para cortar com um tesourão, por exemplo? Então, a gente começa a imaginar, esse tesourão ele vai nos ajudar em quê? Eu tenho grama para cortar tudo isso? E aí, depois disso, eu vou validando outras hipóteses que eu posso começar com um tesourão e depois eu vou evoluindo em alguns outros produtos e serviços com base na minha necessidade. Feedbacks recebidos, evolução recebida e revolução feita, cenários que eu vou tirando do contexto que não faz parte e eu vou evoluindo esse MVP. Mas pelo menos está me direcionando que ele está sendo usado, que a galera está dando feedbacks, que está resolvendo uma dor, está sendo produtivo, está trazendo um retorno financeiro, está eliminando um custo. Então você começa a atingir um ecossistema baseado nas pessoas que você quer, obviamente, que use o seu produto. Então tudo isso é validação de hipóteses. Essa é a grande essência do MVP. E baseado nisso, por onde você começa? Então quando a gente fala da Lean Inception, a Lean Inception é simplesmente um modelo de execução, onde você tem 3 pilares: pré-inception, lean-inception e pós-inception. O que seria a pré-inception? A pré-inception nada mais é uma organização. Então você tem uma ideia. Tá bom, essa ideia surgiu de tal fulano. Como que você vai alinhar com as pessoas? Quem são os participantes que vão participar dessa jornada? Como que você vai reservar a sala? Onde que a gente vai prospectar? Onde que a gente vai alinhar ações para a gente trabalhar essa jornada do MVP? E aí, depois disso, você vai nas ações da Lean Inception. Você vai executar uma jornada de alguns passos de objetivo do produto, o que vai resolver, o que ele não é, faz, não faz, brainstorm de funcionalidades, quais são as pessoas que você vai atingir. Então, ele é um roteiro, ele é um método que você vai aplicar para buscar esse MVP. Aí tem acordos, aí tem ice breaks, que você faz a energização das pessoas, e aí você vai apresentando isso de um modo geral. E aí depois, após Inception, são os resultados. Então a gente fez o MVP, achou
Vamos começar a desenvolver esse MVP? Vamos trabalhar ali em squads, com uma sprint, a cada 2 semanas, 3 semanas, um produto potencialmente pronto, funcionando? Então, trabalhando essas hipóteses e construindo de uma forma rápida, curta, mais objetiva, que aí isso vai te gerando retorno. Ó, estamos no caminho certo, estamos no caminho errado, quais são os feedbacks, sejam bons ou ruins, isso vai gerando um backlog. E a cada interação você vai fazendo um protótipo do produto ou serviço. E com base nisso, como eu falei, quais são as pessoas, os pontos-chave que vão estar nessa jornada? Qual que é o público? Então, vocês ali dentro do cenário do Hackathon, o time está formatado, temos especialistas, temos alguém de designer, temos alguém mais de negócio, temos alguém de QA, enfim, isso aqui são exemplos. Lógico que vocês vão adequar dentro do contexto que vocês estão, mas as pessoas certas para trabalhar em conjunto. Essa é a grande essência. As pessoas certas para trabalhar em conjunto e daí fazer a criação de alguma coisa, fazer um protótipo, apresentar isso para num pitch depois para verificar se isso vai para frente ou não. Esse é o grande contexto. Então, você chamar as pessoas certas no lugar certo. E aí a gente tem algumas agendas, né? A Inception ela passa por uma jornada de 5 dias, onde você tem manhã, tarde, que você vai validando aqui vários pontos: visão do produto, persona, funcionalidades, o que são revisões técnicas de UX e de negócio que são mais valiosas, ou não faz, não faz. Coloca um canvas, então você consolida todas as informações num canvas e faz um pitch de apresentação, um showcase. Então, lógico, esse é um exemplo de agenda, não é que você precisa seguir exatamente isso. Cada contexto vai ter as suas variações, os seus cenários, mas aqui é um roteirinho que como você pode rodar ali em Inception para não ficar um negócio pesado, moroso. Por isso que a gente divide ali em semanas, em manhã e em tarde, para que no final da primeira semana você já tenha um MVP pronto para ser apresentado e depois ser desenvolvido. Então aqui é só uma jornada em cima disso. E aí eu trago alguns exemplos aqui práticos, só para vocês terem uma noção do quando a gente fala de MVP, é um protótipo, é uma informação que está sendo gerada. Então a gente usa muito ali em cenários visuais, como vocês estão vendo, mas veja, a gente não está nada desenvolvendo ainda. A gente está concebendo um MVP, com as pessoas-chave discutindo, avaliando, questionando, colocando em prática alguns pontos, pesquisando, e aí começando a consolidar essas informações, como objetivo do produto, ou não faz, não faz, quais são as personas, quais são as funcionalidades, colocar um sequenciador do que é mais valioso para numa questão de UX, de experiência do usuário, de negócio e de tecnologia. E aí, com base nisso, você monta um canvas MVP de organizar essas informações e fazer um pitch para uma banca de investidor, ou fazer um pitch para um cliente, ou fazer um pitch para a própria equipe, falar, puta, isso daqui é o nosso MVP, vamos agora começar a desenvolver. Então, veja, uma execução simples, objetiva, com alguns passos, que faz com que, da ideia, a gente comece a sair com um cenário, com um protótipo, e essa validação do protótipo, a gente aprender e fazer aquele ciclo, né, de uma forma curta, objetiva, trabalhando no modelo ágil, ou seja, com uma squad multidisciplinar. O que é uma squad multidisciplinar? É que eu possa ter várias cabeças com especialidades diferentes que vão se unir para trabalhar em cima de um determinado contexto de produto ou serviço. Então, aqui eu mostro para vocês como essa jornada de execução bem simples, rápida e objetiva para que você busque o mínimo do produto viável. E aí, de onde que você tirou tudo isso, né, Abdala? Aqui eu trago para vocês a fonte de informação, ou seja, todos esses roteirinhos que a gente tem aqui, existe um padrão de execução muito simples que você pode pegar aqui exatamente na fonte, que é na caroli.org, do criador sendo Paulo Caroli, e onde que ele criou esse portal onde tem todas as informações. E aqui eu vou buscando dentro desse blog as informações como criar um Canvas MVP, quais são as etapas do objetivo do produto. Então aqui ele traz uma explicação mais a fundo de você buscar a informação e aplicar isso nas suas ações para buscar o MVP. Então aqui é a fonte de tudo isso que eu falei relacionado ao mínimo produto viável. Porque no final das contas, pessoal, ao final de tudo, aqui a gente tem uma comparação muito forte. Aqui eu trago uma foto da minha filha quando ela tinha 8 meses de idade, e minha mãe deu um iPad para ela. E aí foi na hora que eu tirei essa foto e falei, pô, olha, você vê a posição,
você vê a forma como ela, nos dedinhos ali, ela fica, como ela vai clicando, ela vai tendo uma resposta, ela vai percebendo isso. Então, isso foi um dos grandes conceitos que o Steve Jobs nos trouxe, né, quando ele criou o iPhone. Ele não criou apenas um telefone. Se vocês pegarem o layout, o designer do iPhone, quando ele foi lançado e comparado agora, mudou drasticamente. Mas a grande tendência, a grande disrupção que ele trouxe foi a questão do touch, né, de qualquer pessoa, seja ela mais nova ou até mais idosa, ela consegue utilizar. E aí a gente traz para um cenário aqui da garotada um pouco mais crescidinha, vamos dizer assim, uma escola de inovação que eu costumo dar aula, chama-se Germinari, onde você cria novos CEOs, novos empreendedores, né? E aqui a galera trabalhando por um cenário, num projeto totalmente conectado, e aí usando iPad, usando a internet para buscar informação e trabalhar em conjunto. Porque dentro dessa geração que nós estamos passando agora, que está vindo, o foco delas não é apenas a gente criar produtos e serviços. Então, vocês, dentro desse cenário do Hackathon, na parte do agro, é criar produtos e serviços que geram experiência, que resolvam uma dor, que seja fácil de utilizar e que principalmente traga resultados de faturamento, traga redução de custos, traga facilidade dentro do agronegócio. Então, esse é o ponto que o MVP, o mínimo do produto viável, ele entra. É onde que a gente tem um investimento pequeno e, obviamente, uma prototipação objetiva para que, de fato, a gente, isso aqui pode dar certo. Não, isso aqui não vai dar certo. Para que a gente não invista de forma errônea, gasta dinheiro de uma forma desnecessária e, além disso, um intelecto humano que isso é valiosíssimo para a gente focar no que realmente vai gerar experiência. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tá? De um modo geral, aqui, lá em cima nas minhas apresentações, tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram. Fique à vontade para fazer a conexão. Vamos estar nessa jornada na mão na massa com vocês aí durante esse Hackathon Agro e espero aqui em breve rever com vocês para tirar dúvidas, fazer as mentorias devidas, para vocês buscarem o MVP e apresentar produtos e soluções para o nosso agronegócio. Beleza? Muita agilidade na veia para todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.